A tragédia que chocou os capixabas ganha mais um capítulo, um triste capítulo. A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos assassinados em Linhares, foi presa em Minas Gerais. Ela é acusada de omissão na morte dos filhos e vai responder pelos mesmos crimes que o marido, o pastor George Alves. A pastora Juliana Salles foi presa pela manhã na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Ela estava na casa de um pastor que é amigo da família. A prisão foi pedida pelo Ministério Público do Espírito Santo. A promotoria afirma que foram encontradas provas de que houve omissão por parte da pastora com relação às mortes dos filhos, ocorrida no dia 21 de abril. O Ministério Público percebeu que já haviam outros indícios da coautoria da Juliana e requereu novas diligências. E no âmbito do Ministério Público, particularmente no Laboratório de Tecnologia, foi feita outras diligências e tivemos provas contundentes, tanto do Jorgeval quanto da Juliana. A pastora vai responder pelos mesmos crimes que o marido. O casal é acusado de duplo assassinato, 2 estupros e fraude processual. Em Minas Gerais, uma equipe da TV Alterosa, afiliada do SBT, tentou falar com Juliana. Você veio aqui para Teófilo Otoni fugindo por causa do mandado de prisão ou não? Não, tem 2 semanas que eu tô aqui. Mas por que é que você veio aqui para Teófilo Otoni? Para me tratar. Você sabia o que foi que o seu marido fez? Não. Você não sabia de nada? Eu não quero falar. Segundo o Ministério Público, a mãe dos meninos, Cauã e Joaquim Salles, tinha conhecimento do comportamento do pastor Georgival Alves com o filho e o enteado. Mesmo assim, ela decidiu deixar as crianças com ele e viajou para Teófilo Otoni, onde participaria de um evento da igreja. Colhemos provas contundentes de que ela tinha pleno conhecimento do desvio de caráter do próprio marido, da relação conturbada que ele tinha com a própria sexualidade e do menosprezo com o qual ele tratava tanto os filhos quanto o enteado Cauã. E mesmo sabendo disso, tendo pleno desconhecimento do risco que as crianças estavam submetidas ao ser deixada ao cuidado exclusivo do Jorgeval, a Juliana, no dia dos fatos, no dia anterior, no dia 20, ela viaja para a cidade de Teófilo Otoni e, no encontro da igreja com as amigas de dança profética, deixa Cauã e Joaquim com o Jorgeval. De acordo com o Ministério Público, uma data vai ser marcada para ouvir os réus. Jorgeval e Juliana vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Por enquanto, o caso ainda segue em segredo de justiça e é por isso que a promotoria não passou mais detalhes sobre essa investigação. Nenhuma informação pode ser prestada porque os autos estão sigilosos, porque mesmo após a morte tem que ser resguardada a intimidade e a dignidade de Cauã e Joaquim. O senador Magno Malta, presidente da CPI dos Maus Tratos, disse que o casal vai ficar frente a frente. Eles foram convocados para prestar depoimento em Brasília. Eu havia convidado para levar a CPI, para ouvi-la e depois fazer a cariação, mas agora ela está convocada, já presa, está convocada e também os dois serão ouvidos em Brasília e a cariação dos dois também já foi votada pela CPI. Os advogados que defendem Juliana Salles negaram que ela estivesse tentando se esconder para não ser presa. A pastora estaria em Teófilo Otoni para fazer um tratamento de saúde, pois não tinha condições de fazer em Linhares, já que estava sendo ameaçada e assim não podia sair de casa. Olha, na época da conclusão do inquérito, a Polícia Civil chegou a afirmar que Juliana não tinha envolvimento com o crime. Mas, como você viu, um posicionamento diferente do Ministério Público. No dia 23 de maio, a Polícia Civil concluiu o inquérito e revelou: o pastor George Alves matou o próprio filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o enteado, Cauã Salles, de 6, na casa onde a família morava no centro de Linhares. Foram feitas várias perícias, material recolhido na residência e muitos depoimentos. O pastor mentiu. O incêndio teria sido provocado. As crianças estavam vivas quando o fogo se alastrou no quarto.
Outro fato chocante anunciado durante a coletiva de imprensa: George Alves abusou sexualmente das 2 crianças. Dado instante da madrugada, ele abusou sexualmente de ambas as vítimas. Feito isso, e diante dessa conduta, ele as agrediu, né, empregou violência contra ambas, levou elas desacordadas até o quarto, onde elas dormiam desacordadas, e utilizando-se de um agente acelerador, ateou fogo em ambas ainda vivas. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 de abril. O quarto dos irmãos foi tomado pelas chamas. A mulher de George, a pastora Juliana Salles, mãe das crianças, não estava em casa. Ela havia viajado para Minas Gerais e, apesar de afirmar ter tentado salvar o filho enteado, o exame de lesão corporal apontou que George teve apenas uma pequena bolha de queimadura no pé. 2 dias depois do incêndio, George e Juliana estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória. Na saída, ele concedeu uma entrevista. Eles se abraçaram e eu não consegui, o fogo estava muito quente, eu queimei meus pés, as minhas mãos, e eu saí, eu estava só de cueca, gritando, comecei a desesperar, 2 vizinhos, 2 pessoas que estavam passando vieram, me tiraram da casa, porque eu tentei umas 3 vezes entrar para salvar, mas eu já não ouvia mais a voz deles. No dia 28 de abril, George Alves foi preso por suspeita de atrapalhar as investigações. No dia 10 de maio, os irmãos foram enterrados. Juliana Salles ficou desesperada em vários momentos. Me pega, não me pega, não me pega, não me pega! A Polícia Civil, na conclusão do inquérito, havia afirmado que a mãe das crianças não tinha nenhum envolvimento no crime. Com relação à mulher, não há na investigação qualquer indício de envolvimento, participação ou conivência dela. Mas agora veio a prisão, a pedido do Ministério Público. A promotoria acredita que Juliana Salles foi omissa. Já George Alves continua detido em Viana e, mesmo preso, foi convocado pela CPI dos maus-tratos do Senado. Ele negou ter cometido qualquer crime contra o enteado Cauã e contra o filho biológico, Joaquim Alves. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Jorge Eval Alves morava em São Paulo, cidade onde trabalhava como cabeleireiro. A mudança para Linhares, no norte do Espírito Santo, foi há 4 anos. Ele chegou a atuar no mercado da beleza na região, mas logo trocou a profissão pela pregação. Junto à esposa, Juliana Salles, era líder da Igreja Batista Vida e Paz, onde ministrava cultos no templo no bairro Interlagos, até ser preso. O filho mais novo do casal está no Conselho Tutelar em Minas Gerais. A avó de Cauã comentou a prisão de Juliana Salles e falou também sobre o último encontro entre as duas. A notícia da prisão. Nós convivemos com ela mais de 3 anos. E o amor que ela passava para o meu neto, Cauã, era assim, muito grande. E ela cuidava muito do Cauã. Então, assim, não dá para entender que uma mãe seja conivente com qualquer crime com criança. Não tem como aceitar. A família suspeitava de Juliana? Com o andar das investigações, a gente começou a ficar com uma dúvida. Por quê? Um silêncio de uma mãe não justifica em hipótese alguma. Eu sou mãe de 2 filhos, Cauã é meu neto, e eu estou aqui com meu coração partido por não poder fazer nada, por naquele dia não poder estar lá, sem saber que tudo ia acontecer naquele dia, de proteger meu neto. E aquele outro também, o Joaquim, que é uma criança assim, maravilhosa, uma criança que vivia rindo, todos os 2. Um cuidava do outro. A investigação do caso. Eu deixo a investigação ser feita pelas pessoas que são realmente, que estudaram para isso. E eles estão fazendo esse papel, né? Estão investigando a fundo, tanto que se não tivesse essa investigação, esse monstro estaria na rua. Então, o andar da coisa, a gente percebe que tem coisas a mais nisso aí. O último contato com Juliana. Só vi Juliana pela última vez, foi no enterro. Eu realmente
estive nas costas dela, porque ela estava abraçada com o pai, e o que eu falei com ela: agora é a hora de você se firmar com o Deus vitorioso nosso. Isso eu falei para ela, porque você perder 2 filhos, que seria o 3º filho, dá para viver só pela obra de Deus. A revolta com a fala de Georgival. Eu vi um vídeo, depois disso tudo, na internet, onde esse maldito pastor falava de traição e de estupro com criança, e dizendo que tem que ser perdoado. Você está na rua e quando você olha tem um homem atrás de uma árvore insultando uma criança. Você olhar aquele homem e perdoar ele. Eu quero pedir para qualquer pai, para qualquer mãe, dar na mão aquele vagabundo lá. Dá para ele, quero ver se vai perdoar. Eu acredito em Deus. Agora, se Deus quiser perdoar, é obra dele. Agora, eu, Marlúcia, não perdoo aquele crápula nunca na minha vida, nunca. Aí uma mãe e uma irmã dela diz que acredita naquele crápula? Pelo amor de Deus, cadê o Deus deles? Cadê? A busca pela justiça. A única coisa que a gente pode fazer realmente é pedir justiça, é lutar, é fazer protesto. Inclusive já tem um protesto marcado. Agora no dia 1º de julho, independente da Juliana ter sido presa hoje, nós já tínhamos começado a planejar isso aí. Por quê? As coisas, a mídia vem, começa já a mostrar um outro acidente, um outro caso, e o outro já ficou no esquecimento. E a gente não quer isso. E nós queremos que todos que estiverem envolvidos com isso e que mesmo depois de acontecido foram omissos a essa situação, que seja punido mesmo. E um advogado explica por que a pastora está sendo acusada dos crimes, mesmo depois da conclusão das investigações. As acusações contra a pastora Juliana Salles são as mesmas do marido Georgival Alves, mesmo sem ter participação direta no ato do crime. Isso porque, como explica o advogado Renan Salles, ela tinha o dever de proteger as crianças e não o fez. Se ela tinha ciência de que o marido tinha essa personalidade, essa postura duvidosa, esse caráter desvirtuado, como foi noticiado, com muito mais razão, ela não poderia deixar as crianças sob os cuidados dele, né? Então, se isso aconteceu, se ela tinha essa ciência, ela, com uma postura omissiva, ela contribuiu para que esses fatos ocorressem. O inquérito que investigou a morte dos 2 meninos, Joaquim e Cauã, não apontava nenhuma responsabilidade para a Juliana. Pelo menos não até o documento chegar ao Ministério Público. O Ministério Público não está vinculado ao entendimento da autoridade policial. Se o delegado de polícia anteriormente, ao narrar os fatos no inquérito policial, entendeu que a mãe dos meninos não teve participação, mas o promotor de justiça entendeu de forma contrária, ele pode não só denunciá-lo à justiça, ou seja, processá-la criminalmente, bem como pedir ao juiz que decrete a prisão preventiva dela também. Outra explicação para o fato da Juliana não ter sido citada nessa primeira fase, digamos, do inquérito, é porque a polícia queria ter mais elementos de prova. Essa é uma estratégia comum usada para definir se a conduta da pessoa é de fato criminosa ou não. Juliana Salles estava em Teófilo Otoni, município de Minas Gerais, quando foi presa nesta quarta-feira. A prisão tem caráter preventivo e não tem prazo para se encerrar. Agora ela permanece presa enquanto o processo penal acontece.